Boa noite, senhores vereadores, aos funcionários desta casa, às pessoas que nos assistem via internet. Em nome de Deus, declaro aberta a 19ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Icaraíma. Coloco a ata número 025 de 2020 em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. A ata número 025 de 2020 está aprovada por todos os vereadores presentes. Peço à secretária Angélica que leia as matérias que se encontram nesta casa. Resolução 1/2020. De autoria do Legislativo Municipal. Súmula. Altera a Resolução 23/2019, que trata da concessão de diárias empreendidas por vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal. Projeto de Resolução 2/2020, de autoria da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Súmula. Aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que aprovou as contas do Poder Executivo do município de Icaraíma, referente ao exercício de 2018, e dá outras providências. Projeto de Lei 44/2020, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Atualiza o valor constante da Lei Municipal 1705 de 2020 e dá outras providências. Encaminho o projeto número 02 de 2020 para as comissões. Encaminho o projeto número 044 de 2020 para as comissões. O projeto que vai para a ordem do dia é o projeto número 01 de 2020 do Poder Legislativo Municipal. Terminando aqui a ordem do dia, passa agora para o grande expediente, onde o primeiro vereador inscrito a falar é o senhor vereador Samuel. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores, as pessoas que nos assistem. Quero externar aí a vontade, a palavra de um eleitor que entrou em contato comigo, né? Onde a sua filha ele é bastante carente, teve uma dificuldade nesse final de semana e reclamou na questão de fornecimento de medicamento, né? Onde foi, segundo ele, sexta-feira e só vieram entrar em contato para apresentar o medicamento para a criança em data de hoje. Então peço à saúde para que verifique isso daí, qualquer coisa pode estar entrando em contato comigo, que eu passo a situação, se realmente aconteceu. Outra situação do coronavírus, né? Situação aí do coronavírus, questão de monitoramento, né? Quando eu estive em Campo Grande, eu fui monitorado por telefone. Eu nunca vi isso aí monitorado por telefone, mas tudo bem. Me monitoraram por telefone. A preocupação maior era nas redes sociais era o desgaste da minha imagem e dos meus colegas. E depois entraram em contato, né, a pessoa responsável, para passar algumas informações. Então, eu fico, às vezes, pensando se o monitoramento por telefone se é assim em todos os locais, né? Eu sei lá, é meio desagradável essa situação. Eu acho que o município tem condições de estar acompanhando mais de perto. Eu creio que nós aprovamos verbas, né? E que deve ter vindo verba, inclusive essa semana eu conversei com o prefeito, tem equipamentos para lidar com pessoas que estão suspeitas e com coronavírus, né? Então as pessoas elas estão preparadas para lidar. Eu acho que deveria fazer uma visita ou alguma coisa, um acompanhamento melhor. E também eu acompanhei nas redes sociais, esse final de semana, uma pessoa externando também a tristeza de estar, as pessoas perguntando para ela se ela estava ou não com o coronavírus.
E foi a mesma sensação que eu e meus colegas nós tivemos, né? Mas essa pessoa ainda levou sorte que teve palavras de apoio nas redes sociais e tal. Nós fomos, ninguém queria saber da nossa saúde. Simplesmente, por ser vereador, eu acho que queriam mesmo que morresse logo de uma vez. Então, eu acho que nesse momento nós temos que compadecer, sim, do próximo. E naquele momento, a minha mulher também, ela teve problema onde ela trabalha, foi discriminada no trabalho dela. Eu creio que essa pessoa que falou no Face também foi discriminada para as demais pessoas, motivo de chacota, tá? Então, o coronavírus, eu acho que as pessoas que estão lidando com isso daí, as pessoas de Caraíma, eu acho que não deve tirar sarro um do outro. Até porque não sabe se está confirmado ou não determinada situação. Eu acho que nós temos que respeitar. Porque eu tenho certeza que em algumas pessoas é uma gripe normal. Só que em pessoas, tipo, eu tenho preocupação com meus pais. Meu pai é diabético, hipertenso. A minha mãe também fez cirurgia do coração. Então, essas pessoas, nós temos que ter o maior cuidado de não transmitir o vírus. Inclusive, eu estou conversando com meus pais só por telefone. Mas eu peço encarecidamente às pessoas que não fiquem fazendo isso daí, ligando para a pessoa, perguntar se ela está com coronavírus, não. Eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida agora. Cuide-se, cada um da sua vida. Tem que precaver, usar a máscara, álcool gel, todo mundo está cansado de saber, né? Então, é isso que nós temos que fazer. Não ficar perturbando os outros nas redes sociais ou ligando para o telefone. Nesse momento, nós temos que ter compaixão do próximo, né? Se tiver alguém, deixa ele lá quietinho, que ele vai se tratar. Tem a saúde também, que tem as suas falhas, mas se preocupa de uma certa forma e com certeza encaminha para o órgão competente. Então eu peço às pessoas encarecidamente que compreendam o que eu estou falando, que eu passei pela mesma situação, eu e mais 2 colegas aqui, no mês de março, fomos discriminados em todos os locais. Parecia uma pessoa quando tem AIDS e as pessoas sabem, parece que corre deles. Não é assim, pessoal. Vamos tratar com respeito o próximo. Tá? Eu não comentei nada na postagem dessa pessoa, que trabalha num comércio aqui de Caraíma, mas eu me vi na situação dela. Tá? Mas eu quero agradecer. Se houver necessidade, senhor presidente, eu faço mais algum esclarecimento na ordem do dia, mas muito obrigado. Obrigado, senhor vereador Samuel, pelas suas considerações. Pegando um gancho aí, hoje a internet existe muito fake news, né, senhor vereador? Então fica difícil da gente controlar, mas que peço, que nem o senhor pediu, encarecidamente, que se não tenha certeza, não comente, não poste, né? Para não ficar julgando as pessoas que, às vezes, porque pegou uma gripe aí, às vezes já fala que ele está com coronavírus e tudo, e fica chato para a família e para a pessoa, né? Exatamente, presidente. É isso aí, vamos seguir as orientações médicas e o que o nosso presidente falou aí. Vamos deixar um pouco a internet nesse momento difícil de fazer chacota com a cara das pessoas. Não vamos fazer isso daí. Vamos nos cuidar. Aquelas pessoas que gostam de cuidar da vida dos outros, cuida da sua, tá? Porque você também está arriscado em pegar esse tal do coronavírus. Tá bom? Valeu, presidente. Obrigado mais uma vez, senhor vereador Samuel, pelas suas considerações. Passa agora ao senhor vereador Aguinaldo. Boa noite, senhor presidente, demais companheiros vereadores, aos que nos acompanham via Facebook. Senhor presidente, eu gostaria apenas de aproveitar o momento da fala do vereador Samuel, que hoje a recomendação do Ministério da Saúde é que todas as pessoas que estejam em estado gripal que fiquem em quarentena também, né? 14 dias. E eu vi hoje acontecer pessoas comentando porque o médico receitou que a pessoa ficasse em casa por esses 14 dias, então ela não teria condições de buscar o leite da criança, enfim. Pouco depois, já surge boato de que a pessoa estaria contaminada pelo vírus. É fora do normal. Infelizmente, a cultura do brasileiro, não de uma forma geral, ela acaba atingindo. Parece que ficam felizes, né, com a situação alheia. Isso é muito triste. E também aproveitando para saudar a equipe do combate ao Covid, o comitê aqui do nosso município,
que esteve nesse final de semana, na sexta, sábado e domingo, atuando de forma preventiva para todos que chegavam até o porto, fazendo uma barreira ali, orientando as pessoas, fazendo aferimento da temperatura, enfim. Trabalhou também, Jura, lá? Sim, orientação. Com orientações, né? Então isso é importante, porque a situação ela é crítica, ela necessita de cuidados, sim. Então, aproveitando, senhor presidente, a gente gostaria de ter falado um pouquinho antes, mas vou passar para todos aqui de uma ideia que nós estamos lançando. Samuelzinho vai estar trabalhando nisso durante a semana junto com a Angélica, de que a nossa casa hoje, ela trabalha de uma forma interessante, tudo bem organizado, limpo, reformado, reestruturando, zelando o patrimônio público. E, se Deus quiser, ainda nós teremos a instalação de energia solar aqui na casa, brevemente. E também sugiro, senhor presidente, que hoje, passando para os demais colegas, nós possamos também já estar nos ambientando uma ferramenta chamada Meet ou Meet Zoom, conforme for necessidade. Ela é de forma gratuita, não vai atrapalhar ninguém, e que nós possamos fazer algumas reuniões extraordinárias, assim, de necessidade via online. Tanto o senhor como presidente, com o jurídico, os secretários, enfim, estejam onde o senhor estiver, o senhor consegue fazer isso. E nós possamos, e para que nós também possamos fazer, as comissões estão discutindo algumas situações, isso é bastante interessante se fazer. Não tem custo nenhum, então nós vamos estar amadurecendo essa ideia de forma jurídica, enfim, para ver se a gente consegue encampar isso aqui também. E, finalizando, mostrando o trabalho da casa mais uma vez, na última semana nós estivemos recebendo aqui no município o deputado delegado Fernando, junto com a sua comitiva, onde foram entregues 2 veículos tipo Saveiro, um para ser utilizado pelo pessoal da alimentação escolar e também pelo setor da agropecuária, que o Oswaldo, que é o responsável, né, de fazer as visitações. Isso, o Leandro deve se lembrar de uma visita que nós fizemos em Curitiba no gabinete do deputado, junto com o prefeito, reivindicamos isso, e graças a Deus deu certo, né? São mais 2 veículos aí que estão à disposição. Embora a gente não tivesse trabalhado pelo delegado Fernando, mas a gente sauda ele e parabeniza pela atitude. E também ao deputado Cury, que acabou encaminhando para nós mais uma van escolar que vai atender o distrito de Vila Rica do Ivaí. Então são trabalhos do Legislativo, claro, com o apoio do Executivo, e principalmente o apoio dos deputados em Curitiba. Então é isso, senhor presidente. No mais, a gente agradece a oportunidade. Obrigado, senhor vereador Aguinaldo, pelas suas considerações. Passa agora a senhora vereadora Juliana. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, eu estendo meus cumprimentos aos meus colegas vereadores, aos servidores da casa e àqueles que estão nos assistindo pela internet. Na realidade, eu gostaria apenas de desejar boa noite e só complementando a fala do professor Aguinaldo com relação à visita do deputado delegado Fernando, também gostaria de agradecer, né, ao apoio que ele tem dado ao município, né, a ter trazido, né, benefícios para o município por intermédio do governo do Estado. E também lembrar que, inclusive, ele se comprometeu a verificar a possibilidade de beneficiar o Porto Camargo futuramente, junto com o delegado Francisquini, conseguir alguns benefícios para que, quem sabe, até consiga colocar mais asfalto no Porto Camargo, né, no distrito de Porto Camargo, que hoje a gente sabe que é a menina dos olhos aqui do nosso município, e também pensando que esse asfalto que ele coloca vai complementar um asfalto que já está sendo feito lá e que historicamente aí está quebrando aí um recorde histórico aí de 22 anos sem um investimento de asfalto no Porto Camargo, distrito de Porto Camargo. Então, lembrar aí também das intenções futuras do delegado Fernando. E vou deixar para discutir Ju, na ordem uma do parte, dia. por favor, permite? Só gostaria de lembrar o que a nossa colega vereadora disse. Eu acabei me esquecendo, obrigado por ter lembrado. O delegado Fernando se comprometeu junto conosco, legislativo e executivo, que estaria pleiteando recursos junto ao deputado Francisquini, né, deputado federal, para a liberação de recursos para investimento em pavimentação asfáltica no Porto. Então isso é uma notícia bastante interessante,
porque ela vai de encontro aos anseios de todos os munícipes que querem o bem da nossa localidade, né? Então, é um prazer. Mais uma vez, eu agradeço ao delegado Fernando, embora a gente não tivesse apoiado ele, mas ele é merecedor do nosso reconhecimento. Obrigado. E deixo para discutir na ordem do dia, caso haja necessidade. Obrigada. Obrigado, senhora vereadora Juliana, pelas suas considerações. Quero aqui também pedir desculpa aos vereadores e ao prefeito e ao delegado Fernando por não estar presente naquela simbólica entrega, mas a gente está sempre apoiando sim e agradecendo a todos os deputados que estão aqui dando apoio para o nosso município. Passa agora a palavra ao vereador Leandro. Boa noite, senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimentando os demais vereadores, servidores da casa e a quem nos acompanha via Facebook. Senhor presidente, torno minhas palavras dos novos vereadores, Aguinaldo e Juliana, somente agradecer ao deputado por se dispor a vir até o município, né, por dispor também aos recursos que foram destinados ao município, e demais deixarei para discutir na ordem oportuna, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, senhor vereador Leandro, pelas suas considerações. Passa agora ao senhor vereador Daniel. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, estendo meus cumprimentos aos demais vereadores. Eu gostaria aqui de externar sobre algumas cobranças dos munícipes de Caraíma fizeram essa semana. A primeira foi um quebra-mola que até foi prometido já pelo executivo na rua Expedito Vicente da Silva, esquina com a Leonildo Francisco de Assis. Um quebra-mola, o munícipe, o senhor Claudinho, que mora lá, ele falou para reforçar o pedido, então estou reforçando aqui, porque ele disse que está um problema seríssimo de alta velocidade lá na rua, então deixo aqui meu pedido para o executivo para olhar novamente essa questão desse quebra-mola para o munícipe lá. Outra questão que eu fui cobrado é a questão do IPTU, que colocaram vencimento agora para o dia 30 e muita gente, muitos trabalhadores recebem a partir do dia 10 do mês que vem, com um desconto, né, aquele desconto maior. Então, a maioria é o pessoal da prefeitura, que recebe até o dia 30, mas o pessoal do comércio em geral até o dia 10. Então, eles questionaram essa questão. Poderia ter estendido o IPTU para ser pago até o dia 10, que é quando eles recebem, estão com dinheiro. Mas já foi, né, infelizmente. E outra coisa que eu gostaria de falar, até eu estava comentando com o presidente, sobre a questão dos casos de coronavírus, que essa casa precisa saber, através de documentos certinho, a quantidade, a data, tudo nós precisamos saber, porque nós estamos aqui para fiscalizar a questão dos recursos que estão vindo. Até essa semana eu vi no Arame Ilustrado uma licitação para material de proteção individual e álcool no valor de R$204 mil. Então a gente tem que fiscalizar tudo isso aí. E gostaria de deixar aqui meu pedido para o secretário da casa, o secretário Samuel, que encaminha ao secretário de Saúde e ao Executivo, para que passe para nós, através de documentos, a quantidade correta de pessoas que foram contaminadas, os que estão aguardando, mas tudo através de documento, para a gente ter ciência concreta do que está acontecendo no município. Senhor presidente, por enquanto é só, muito obrigado. Obrigado, senhor vereador Daniel, pelas suas considerações. Passa agora ao senhor vereador Adelso. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, doutor Everaldo, Angélica, Samuelzinho, que transmite as nossas sessões aí via Facebook, e a todos que nos assistem aí, né, via Facebook. Eu só queria aqui, senhor presidente, né, falar mais uma vez aqui, já tenho dito várias semanas a respeito, né, do Covid-19, que uma hora ia chegar aqui na nossa cidade, e infelizmente chegou, né. O único recado aí, né, e até peço para nossos munícipes, né, que se cuidem, né? Cada vez mais. Agora é hora, a gente já estava se cuidando, agora é hora de se cuidar cada vez mais, né? Principalmente o pessoal do comércio, né? Na questão de uso de máscara, né? Dos clientes, né? Entrar em seus estabelecimentos. Eu acredito até que tem pessoas que estão fazendo máscara aí no município, né? Tem pessoas que fazem máscara descartável a R$1. Eu acho que até os estabelecimentos, se possível, né, ter essas máscaras, chegar algum cliente sem máscara, de repente a pessoa esquece e tal, para não perder de vender, para não perder, né, de atender o seu cliente, que esteja aí doando essas máscaras nos seus comércios, porque a coisa não é brincadeira. Nós temos aí 14 pacientes sendo monitorados em casa, né, 6 têm suspeitas respiratórias,
Tem um site que sai o boletim diário do que está acontecendo. Nós temos 5 casos positivos, né? Nós lá na saúde estamos lá, né, para atender o pessoal, claro, com toda, digamos assim, com todos os cuidados possíveis, né? A equipe de saúde está prontificada a atender, né, os munícipes que precisarem, né, do atendimento. Eu só peço que pessoas que têm algum sintoma, questão gripal, né, febre, nariz correndo, tosse, que procure, né, a unidade de saúde, procure a U, procure o UBS, para que nós possamos aí, né, imediatamente estar monitorando, né, os médicos, a equipe está fazendo as avaliações, porque quanto menos casos o nosso município ter, para a nossa população é melhor. E, infelizmente, não depende só do executivo, não depende só dessa casa legislativa, né, nós podemos cobrar, estar alertando, mas infelizmente se a comunidade não se ajudar, infelizmente nós vamos ter aí, né, grandes casos no nosso município. Você vê o Moarama, né, como que estava controlado, né, era um exemplo da região, em 2 semanas parece que a coisa desandou e todo dia 14, 10, 15, acho que hoje teve 9 casos, né? Então eu acho que nós e a comunidade, vamos nos cuidar, vamos manter o isolamento social, sair de casa só se realmente for necessário, né? E prevenir, porque a gente sabe que o único meio de prevenção é o isolamento social, o uso de máscara, porque se a gente brincar com essa doença, com certeza aí podemos ter aí vários casos no nosso município. A equipe está fazendo os testes, está fazendo o monitoramento, mas infelizmente, se não se adequar, com certeza nós iremos sofrer muito ainda com essa pandemia. Obrigado, senhor presidente, e se possível, vamos falar aí na ordem do dia. Obrigado, boa noite. Obrigado, senhor vereador Adelso, pelas suas considerações. Terminando aqui o grande expediente, passa agora para a ordem do dia, onde o primeiro projeto a ser votado é o projeto número 01 de 2020 do Poder Legislativo Municipal, projeto de resolução. Coloco o projeto de resolução número 01 de 2020 do Poder Legislativo Municipal em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. O projeto número 01 de 2020 do Poder Legislativo Municipal está aprovado em sua segunda discussão e votação por todos os vereadores presentes. São essas matérias que se encontram nesta casa. Passa agora as considerações finais, aonde o primeiro vereador inscrito é o senhor vereador Jurandir. Desejar uma boa noite a todos e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Também desejar uma boa noite a todos e pedir que a população realmente leve a sério os cuidados com a saúde própria e com os demais também. Com higienização, mantendo o distanciamento conforme o que se pede o Ministério, para que a gente não possa ser surpreendido. Boa noite a todos, que Deus nos acompanhe. Eu também gostaria de desejar uma boa noite a todos e também deixar uma fala também em relação à questão do coronavírus, que não é uma infecção que a gente né, não pode evitar, muito pelo contrário, né, é algo que a gente pode evitar. Então, a gente só precisa tomar as precauções que são recomendadas, né, cuidar da gente, né, ter o autocuidado, ter o cuidado da nossa família, né, quem tem crianças, evitar que fiquem, né, pelas ruas, evitar de levar nos espaços que tem outras pessoas, como o mercado, por exemplo. E também cuidar da nossa comunidade, porque às vezes a gente pensa que o problema do vizinho não é nosso, mas é nosso sim, porque a gente pode aí prevenir, né, a morte de pessoas, a gente pode prevenir o adoecimento de pessoas que para nós é querida, que para nós às vezes hoje parece que não é cara, mas com certeza a longo prazo, né, se alguma coisa acontecer a essas pessoas, vai se tornar uma tristeza para a gente muito grande, uma perda muito grande. Então, acho que o recado é cuidar da gente, cuidar da nossa família e cuidar da nossa comunidade. Então, fiquem com Deus e até semana que vem. Vou desejar uma boa noite a todos e vamos com Deus, senhor presidente. E também, senhor presidente, só desejar uma boa noite a todos, né? Que todos fiquem com Deus e que vamos aí fazer as medidas certas aí para que nós consigamos aí vencer essa doença. Obrigado, boa noite a todos, fiquem com Deus.
Também quero desejar uma boa noite a todos, até segunda, Deus quiser. Gostaria de desejar uma boa noite a todos e uma ótima semana. Quero aqui também desejar uma boa noite a todos, uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. E dizer que este mês é o mês de aniversário da nossa cidade, mas por causa do coronavírus nós não vamos ter eventos na cidade, né? E pedir paciência à nossa sociedade, a todo mundo, mas mais um ano aí, Caraíma está sendo glorificado pelo seu aniversário, então nós estamos no mês do aniversário que vai entrar agora para o aniversário da cidade de Caraíma. Quero desejar uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Em nome de Deus, declaro encerrada a 19ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Icaraíma.